Olá, senhoras e senhores, está no ar mais uma edição do Virada Paulista Podcast, comigo, Guilherme Campos, mais uma vez carreira solo, estou gravando na manhã de quinta-feira, após o clássico Sansão, em que o Santos bateu o São Paulo, no Morumbi, por 1-0, gol de Morelos, um clássico muito polêmico, e o Santos está classificado para a próxima fase do Paulistão, coisa que não acontecia há 3 anos, e nós vamos falar disso nesse episódio 125. Santástico está classificado e é isso aí. Antes da gente começar falando desse tema, eu vou fazer a nosso merchan aqui, nossa propaganda, e vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, que você chegou até aqui, então se inscreva no nosso canal e deixe seu like, seu comentário, e se quiser ajudar a gente a crescer, dar alguma dica, fique à vontade aí nos comentários, que a gente está sempre de olho. E nos siga nas redes sociais, @viradapodcast, que tem sempre bastante conteúdo lá. Ontem mesmo postamos um meme voltado para a torcida do Santos, né, que venceu o São Paulo. Então a gente, além de sempre trazer informação para vocês, a gente busca também uma forma de entreter vocês, sempre respeitando os clubes, mas é claro, quando um perde pro outro, tem que rolar aquela zoeira, aquela brincadeirinha, porque senão o futebol fica muito sem graça, né? E o futebol, ele é entretenimento, não podemos esquecer disso. Então, vamos começar falando aqui sobre esse início de temporada do Santos. O 2024 do Santos começa muito bem, obrigado, né? Como diria a torcida do Santos. E, assim, que início de campeonato, né? Quem esperava isso? Acho que ninguém esperava um início de campeonato tão bom assim como o Santos vem fazendo. E melhor do que isso, vem apresentando bons jogos, né? Quem vê o Santos de 2023 tem certeza que não é o mesmo time de 2024, né? Porque 2024 muito melhor, totalmente diferente a postura, a organização da equipe, e isso passa muito pela diretoria e passa muito pelo Marcelo Teixeira. O Santos conseguiu a sua segunda vitória no clássico, em clássicos, né? Disputou 3. Muita gente falava que poderia ser os 3 únicos clássicos do Santos no ano, mas provavelmente não. Provavelmente o Santos pode enfrentar alguém na fase de mata-mata, aliás, já está classificado. E assim, venceu 2 e perdeu 1, né? Não é que foi mal. Muita gente esperava que o Santos perdesse os 3, talvez. E, bom, perdeu pro Palmeiras. Ganha do Corinthians, que era esperado. Perder pro Palmeiras também era esperado. Assim, ganhar do Corinthians era esperado, vendo que o Corinthians estava muito mal, com um técnico interino. Tinha acabado de mandar o Mano embora, agora o Corinthians já melhorou, né, com o Antônio Oliveira, mas naquela fase o Santos era favorito pro jogo e foi lá e exerceu seu favoritismo. E contra o São Paulo era total favorito. O Santos era um franco atirador, totalmente um franco atirador, e foi lá e conseguiu vencer o seu jogo e, assim, venceu bem, né? A reformulação dessa equipe do Santos, ela é muito interessante mesmo. É uma coisa que eu até citei falando, quando eu falava do Corinthians, em que o Corinthians mandou muita gente embora e trouxe poucos jogadores, né? E o Santos mandou muita gente embora e trouxe bastante jogador. E é isso. Quando você vai reformular um elenco, tem a parte da destruição e tem a parte da reconstrução. Você tem que ter reconstrução, e o Santos teve. Eu acho que o grande triunfo aí do Marcelo Teixeira foi blindar os atletas de um ano difícil, que vai ser ainda 2024, de poder fazer a sua torcida prestigiar o time, fazer a sua torcida sorrir novamente, se sentir feliz vendo o Santos jogar, de querer, e vai ter um jogo no Morumbis, né, contra o São Bernardo no dia 25, pretende estar lá, se tudo der certo, se tudo correr bem. E tudo encaminha para o Santos ter um bom público no Morumbis, né? Porque a torcida está muito feliz com o time. Isso é o grande triunfo da gestão Marcelo Teixeira, porque ele conseguiu
blindar o Santos. Ele conseguiu blindar a torcida, os jogadores, de toda uma temporada caótica que pode ser 2024. Até porque a queda de dinheiro recebido vai ser brusca. O Santos vai perder muita receita. Aliás, já está perdendo, porque o inominável da última gestão acabou antecipando 30 dos 40 milhões do Campeonato Paulista. Então, é muito dinheiro que o Santos deixa de ter na gestão do Marcelo Teixeira. E não é que o inominável pagou as contas, né? Ele saiu com um salário atrasado e aí agora deixou um transfer ban para o Marcelo resolver. Coisa que está se estendendo um pouco. Mas eu acredito que o Marcelo vai resolver isso o quanto antes. Ele disse que já está negociando com o Fabian Bustos para poder o Santos rever essa situação. E bom, eu tava falando que era o grande trunfo, né, da gestão Marcelo Teixeira. Conseguiu montar um elenco em que é coeso. O elenco do Santos hoje é coeso. Não é o melhor elenco, tem problemas, nós vamos falar depois, mas tem muitos acertos. E são jogadores que ou estavam no clube e estão desempenhando um futebol além, porque foi captado jogadores que companheiros de equipe que vão pegar e vão elevar o nível do futebol deles. Isso aí é normal. No futebol acontece muito quando você pega jogadores que talvez eles tenham potencial, e aí eles pegam e não estão tão bem, e você traz alguns companheiros que têm um bom nível. A tendência é que esses caras eles voltem a desempenhar um bom futebol ou desempenhem um futebol melhor do que vinham apresentando. Então, eu acho que a montagem do elenco ela foi acertada, mas como eu falei, tem alguns probleminhas que o Santos tem que resolver. E nesse início de temporada, o que a gente pode ver é que o Santos conseguiu. O Santos só perdeu pro Palmeiras, o resto ganhou 7 jogos, ganhou 6 jogos, né? Ganhou 6, empatou 1 contra o Mirassol que poderia ter ganhado, mas aí é aquela coisa, né? Que é um negócio que eu vou falar depois, nos pontos fracos, porque eu vou elencar aqui o que precisa melhorar e os pontos positivos do Santos 2024. Acabou tomando empate ali pro Mirassol que não poderia ter tomado, hoje estaria disparadíssima a tabela mais do que já tá, porque o Palmeiras tem 2 jogos a menos, o Palmeiras deve jogar hoje, inclusive. Então o Palmeiras, se eu não me engano, ele vai enfrentar o São Bernardo, eu só não lembro se é em casa ou se é fora de casa. Então, foi um vacilo aí, mas são 6 vitórias em 8 jogos, uma derrota para um time que hoje é melhor que o Santos, não tem o que fazer, é um dos melhores times da América, atual bicampeão brasileiro. Então, não seria uma tarefa muito fácil vencer o Palmeiras, ainda mais naquele gramado do Allianz Parque, que, pelo amor de Deus, né? Machucou o Giuliani e o Santos está sentindo falta do Giuliani, até porque o substituto dele, o Casares, não está disponível também. Machucou contra o Corinthians. Os dois machucaram em clássicos, né? É estranho, né? Mas uma coincidência trágica aí, como diria o senhor Omar. Bom, agora vou falar um pouquinho sobre os pontos positivos do Santos em 2024. Pontos positivos, como eu já falei, montou um elenco coeso, um elenco que faz sentido, trouxe um técnico que é bom, né? Que é uma coisa que faltou muito na última gestão, um técnico bom. E deu para esse técnico um ambiente mais tranquilo, blindou esse técnico e esses jogadores para eles fazerem um bom campeonato, para eles poderem jogar o futebol dele sem um caos que se instaurava no CT de 2021, né, até 2023, que foi a gestão do Inominável. Então eu acho que isso é um ponto muito positivo, e aí para a diretoria, ótimo, porque é difícil, mano. É um ano complicadíssimo que o Santos vai ter, e a diretoria conseguiu fazer isso muito bem. O Carille, que tem toda aquela polêmica, é que agora está se falando menos, mas não podemos esquecer que ainda tem a questão do Carille com o clube japonês, que
gente não sabe se pagou a multa ou não. Aliás, a gente sabe, não pagou a multa. Mas a gente não sabe se deveria ter pago essa multa ou não. O Santos alega que não, o clube japonês alega que sim. Isso é um problema que será resolvido na justiça, na FIFA, né, no caso. E vamos ver o que vai acontecer. Se o Santos vai ter que pagar 7 milhões de dólares, o Santos se sente respaldado. E os japoneses, eles estão um pouco relutantes contra o posicionamento do Santos. Já teve várias notas aí, provavelmente vai ter mais em sequência. Mas a verdade é que o Carille é um ótimo técnico. O Carille, ele tem uma fama, um estigma de que ele é retranqueiro e tal. Não vejo assim. O Santos, ele é uma das equipes que mais faz gol no Campeonato Paulista. É uma equipe bem ofensiva, apesar de algumas peças ofensivas não estar rendendo tanto assim quanto nós esperávamos. Mas o Carille, ele tem montado uma equipe muito técnica, uma equipe que sabe tocar bola e parece que esse time joga junto há muito tempo. O João Schmidt, ele dominou o meio de campo e faz uma ótima dupla com o Pituca. Ele é tão bom que ele dá uma ofuscada no Pituca, que é muito bom também. Porque o João Schmidt, ele arma, ele desarma, ele tem uma visão de jogo muito boa e ele faz falta se ele não tá em campo. Apesar de que o reserva dele é o Rincon, que todo mundo achou que ia ser titular, mas o João dominou a posição. E isso é bem legal, porque mostra que o Santos tem elenco agora, né? Que se você não jogar um João Schmidt, joga um Rincon, que não começou muito bem a temporada, mas nós sabemos que tem talento e que é muito bom jogador, que foi importante na reta final do Campeonato Brasileiro do Santos e fez falta nos jogos que ele ficou fora. Então, assim, acho que o Santos acerta no meio de campo. Acho que o João Paulo, ele melhorou em alguns quesitos. Bola aérea, ele tá saindo mais, ele tá segurando algumas bolas que geralmente ele não segurava. Não levem pro lado errado isso, mas é só porque o João espalmava muita bola e agora ele tem segurado mais as bolas alçadas na área. Ele tem conseguido sair um pouco melhor nessas bolas aéreas. E, bom, o Santos parece que agora tem laterais, né? É impressionante. Parece que passou 2023 e as coisas começaram a acontecer pro Santos. Aderlan, ótima lateral. Pra mim, um ponto positivo muito bom. E o Rainer é uma surpresa extrema, porque ele vem fazendo bons jogos. Contra o São Paulo ele não foi tão bem assim. Mas, contra o Corinthians ele jogou muito. Contra o Mirassol ele faz o primeiro gol. É um jogador que tem muita habilidade e tá jogando de lateral esquerdo. Então, que nem ele fez uma partida ruim contra o São Paulo. Mas, jogando fora de sua posição. Gosto do Rainer, gosto do Aderlan. Acho que são dois jogadores ali. Acho que o Santos tem uma briga boa na lateral direita. E, bom, a lateral esquerda tem o Felipe Jonathan. E é só, porque o Kebson machucou. Vai ficar muito tempo fora. Joelho, lesão de joelho, ela é complicada. E o Felipe Jonathan estava jogando muito bem. Mas o Rainer, como eu falei, estava improvisado na lateral esquerda. E ele foi titular com o Felipe Jonathan disponível. Tanto que o Felipe entra no segundo tempo contra o São Paulo. Você vê como o Santos está bem de laterais direitos, né? O lateral direito reserva jogando na lateral esquerda reserva, até porque o Felipe tá voltando aí de, acho que 2 jogos que ele ficou fora, porque ele sentiu alguma coisa. E o Carille optou por colocar ele na lateral esquerda. Dupla de zaga, encaixou muito bem. Gil e Joaquim parece que nasceram para jogar juntos. O Gil complementa muito bem o Joaquim complementa muito bem o Gil. O Joaquim é um zagueiro mais rápido e o Gil, ele é um zagueiro que tem uma leitura de posicionamento muito boa. E eles é um casamento muito bom para o Santos. O problema é quando perdão dos dois, né? Porque não sabemos se o Joaquim fica para a Série B, porque ele é um ativo muito importante para o Santos arrecadar dinheiro no meio de ano, né? Que o Santos provavelmente não vai ganhar muito dinheiro, já que não tem Copa do Brasil e nenhum outro campeonato para disputar, a não ser a Série B. E o que mais que eu tenho que destacar? Acho que o Juliano começou muito bem, né? Infelizmente machucou, mas deve voltar em breve e vai ser um reforço para o time. Gostei do Guilherme, eu acho que o Guilherme, ele é muito esforçado, ajuda muito a marcar, mas ele tem um talento ali. Acho que ele puxa alguns contra-ataques. Ele precisa melhorar um pouco a finalização dele.
a tomada de decisão dele ali na frente do gol. Ele fez 2 gols contra o Guarani, isso é verdade. Mas eu gosto dele ali. Eu acho que o ponto esquerdo o Santos achou. Posições que o Santos ainda precisa, e eu vou falar agora no que o Santos precisa melhorar. O Santos precisa melhorar algumas posições ali evidentes, que é a sua ponta direita, ponta direita não, mas o Santos precisa de pontas, porque o Otero, como eu esqueci de falar do Otero nos pontos positivos, mas ele é um ponto muito positivo, tá? Ponto muito positivo o Otero, uma surpresa, né? Jogador que ganha 50 mil reais, tem lá gatilhos para aumentar seu salário, mas que não aumentam muita coisa, e tem até gatilho dele no negócio de como é que eu posso falar isso? De bebidas, né? Bebidas um pouco mais... que deixam as pessoas um pouco mais alegres. Tem essa questão aí no contrato dele, no contrato do Casares, pelo que a gente tem de informação, ele tá correspondendo dentro e fora de campo também no comportamento. É um cara que tá muito comprometido, né? Como o Ricardinho Martins disse no início do campeonato, depois que ele faz o gol contra o Botafogo, ele foi lá e teve os seus filhos nasceram lá nos Estados Unidos, ele foi e voltou praticamente no mesmo dia, só para ver o nascimento dos filhos, e já voltou para treinar com o Santos. Ele poderia ficar mais tempo, o Santos deu esses dias para ele, mas ele quis voltar porque ele está muito comprometido. Bom, agora vamos falar do que precisa melhorar, que eu já comecei falando. Acho que o Santos precisa de mais um meia, porque o Casares até agora ele não estreou pelo Santos. Isso é um ponto que a gente tem que salientar, que o Casares não estreou pelo Santos. E o Juliano é um jogador que tem uma idade mais avançada, vai jogar a Série B, já não se deu muito bem com o gramado do Allianz, ele estava desgastado com 2 jogos, e aí no terceiro jogo ele foi jogar num gramado ruim e acabou se lesionando. Então é bom o Santos trazer mais um meia, porque o Casares também está machucado, e o Santos está entrando com o Nonato. E aí fica complicado, né? Entrar com o Nonato é muito complicado. É difícil, até sem palavras. Nesse último jogo contra o São Paulo entrou com o Otero de meia, né? Que também não foi muito bem. Eu acho que ele joga melhor na ponta. Mas beleza. Meia, o Santos precisa de meias. O Santos precisa de um meia, né? O Santos precisa de pontas. O Santos precisa de pontas. Por que precisa de pontas? Por mais que o Guilherme esteja bem, o Otero esteja bem, o Pedrinho e o Marcelinho não estão nada bem. O Marcelinho é meio constrangedor. Claro, ele é jovem ainda, tal. Mas, pô, nos minutos que ele atuou com a camisa do Santos, ele não demonstrou nada. E o Pedrinho também. Mostrou algumas coisas no primeiro jogo, a gente falava, pô, ele tá nervoso, mas não engatou. Não sei se o Santos pode contar com ele para a Série B. Não sei. Eu acho que é uma posição que o Santos, que se mostra carente no Santos, o Santos vai precisar ir atrás. Centroavante. Assim, o Santos tem hoje 3 centroavantes. Furt, William Bigode e o Morelos. O melhor em talento desses 3, atualmente, né? Porque o Bigode tem muito talento, já viu, mas a idade tá muito avançada. É o Morelos. O Morelos tem a questão física, né? Por mais que ele tenha jogado bem contra o São Paulo, entrou bem, fez o gol de pênalti, tal, entrou bem contra o Guarani também, que ele dá assistência pro Guilherme. Ele tem problema de ficar magro, né? Tem esse probleminha aí. Mas ele pode evoluir. E ele tem talento e ele tem um corpo de profissionais para prepará-lo para isso. O Bigode. Eu acho que o Bigode é um bom reserva. Porque eu não sei se ele... Por mais que ele tá evoluindo nesses jogos aí, mas ele começou mal. Mas ele evoluiu, fez um gol no jogo contra o Mirassol, um gol que daria a vitória pro Santos, se não fosse a vacilada no final. Mas eu acho que o Bigode, ele tem, como posso falar? Ele tem um potencial para ser um jogador importante nesse elenco do Santos. Agora o Furt não começou bem, por mais que tenha feito gol contra a Ponte Preta, o Furt, ele foi o cara que recebeu mais oportunidades aí como centroavante do Santos, e ele não demonstrou um futebol merecedor de ser o dono da camisa 9. Tanto que o Bigode tá jogando
apesar de não estar jogando tão bem, o Bigode botou o Furt no banco nesse último jogo contra o São Paulo, e o Furt nem entrou. Eu acho que poderia se estudar aí uma contratação, não sei, ou trabalhar esses jogadores, porque são 3 jogadores bons, mas eu acho que o Santos precisa melhorar um pouquinho nesse quesito. E eu acho que a última coisa que o Santos precisa melhorar é a sua lateral esquerda. Não porque o Felipe Jonathan está mal, e sim porque o Felipe Jonathan não tem reserva. Vem jogando o Rainer, quando o Felipe Jonathan não pode jogar, que é lateral direito. E, pô, o ideal é você não ter o seu lateral direito reserva jogando como titular na esquerda, até porque ele tá com o pé trocado e sabemos que um lateral ele precisa cruzar. Entrou o Souza contra o Mirassol. Gostei da entrada do Souza contra o Mirassol, um moleque de 17 anos, jogou a copinha aí pelo Santos. E ele faz o cruzamento que depois resulta no gol do Bigode, né? Se não tô enganado. E pô, o moleque é bom, mas 17 anos não dá pra gente cobrar que ele seja o reserva imediato do Felipe Jonathan, até porque o Felipe é um jogador que costuma perder muitos jogos por lesão, apesar da boa temporada que ele faz. Pô, o Jorge, não sei, gente, é complicado. É muito complicado. Pô, um atleta profissional, ele tá acima do peso, ele vem de uma lesão complicada e, pô, ele não tem evolução. Saiu notícia que o Santos estuda devolver ele ao Palmeiras porque ele não evolui no seu tratamento. E aí fica muito difícil, né? Difícil. Por mais que o Jorge passou pelo Santos, foi bem em 2019, mas assim, o Santos está em um momento financeiro e um momento de sua história que ele não pode fazer caridade, né, entre muitas aspas, que é ter um jogador que você talvez não possa contar. E eu não digo que ele nunca vai jogar, ele pode até entrar em campo e jogar, mas, pô, você garante que o Jorge vai conseguir se manter bem fisicamente até o resto da temporada? Complicado, muito complicado. Eu não consigo garantir isso. Não mesmo, não consigo garantir isso. Mas eu acho que o Santos vai avaliar essa situação, e se o Jorge não aparentar uma evolução, acho que até o mata-mata do Paulista, o Santos deve devolver ele ao Palmeiras. Isso aqui é feeling, tá? Não é informação. É feeling. Porque, pô, é difícil, né? Por mais que o Santos não está pagando os salários dele até ele ficar bom, se ele não começar a evoluir, não faz sentido o Santos manter ele no elenco, certo? Acho que isso é um problema. E acho que a última coisa que o Santos precisa melhorar, e eu acho que precisa contratar jogadores, como eu falei, essas posições, por quê? A equipe morre no segundo tempo. Morre, principalmente na parte final do segundo tempo. Já é o segundo jogo seguido em que o Santos toma gol no final. Tomou gol contra o Mirassol e tomou gol contra o São Paulo. E vem de um jogo contra o Corinthians, em que tomou uma pressão assim do Corinthians no final, porque cansou. É uma equipe experiente, então é normal ela cansar. Só que precisa ter peças de reposição para poder renovar. As peças que estão entrando, elas não estão mantendo o mesmo nível. Elas estão caindo muito o nível. E isso é um grande problema. Porque o Santos perdeu pontos com o Mirassol e escapou de perder pontos contra o São Paulo, porque a regra é muito mal feita e a bola bateu na mão do Eric, sendo que não mudou nada a trajetória. Mas tá na regra que tem que marcar, então tem que marcar. Entendeu? Então a Edna não errou nisso, e aliás eu achei que foi pênalti também. Então a Edna, por incrível que pareça, todo respeito à Edna, ela não errou num jogo do Santos, né? Que teve toda a polêmica lá com o Casares, o Marcelo Teixeira. O Marcelo Teixeira não, o Santos fez uma nota, o Casares reclamou dessa nota, ele disse que pressionou e tal. Acho que, sei lá, a Edna já errou em muitos jogos do Santos. O torcedor sabe disso, o torcedor tem uma mágoa, e em muitos jogos contra o São Paulo, então tem esse problema. Então acho que o que o Santos precisa melhorar é isso. O Santos não pode mais morrer no segundo tempo. O time cai muito fisicamente, e isso é um grande problema. Um grande problema. Se não melhorar isso, a Série B é um jogo físico, bastante físico, assim como o Paulista, só que mais, né? São equipes mais físicas. E isso pode pesar muito na Série B. Eu vejo que isso é um problema que o Carille vai ter que resolver, e o Marcelo Teixeira também. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado.
Mais uma vez, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui do que você achou, o que você acha que o Santos vai aprontar nesse Campeonato Paulista, deixa aqui nos comentários. Segue a gente lá no TikTok, no Twitter, no Instagram, @viradapodcast, como tá aparecendo aqui embaixo. E é isso, tamo junto e falou!